E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, o Japão já tem um saldo de 82 pessoas infectadas com Omicron, tá atualizando os números, sendo a primeira foi em Gifu, a segunda foi em Tóquio, agora é na prefeitura de Guma. Tá, vamos lá, a matéria. A prefeitura de Guma anunciou que foi confirmado que um homem na casa dos 50 anos foi infectado com o coronavírus, no caso assim, Omicron, pela primeira vez na prefeitura. Um homem voltou do exterior no dia 15 desse mês e entrou nas instalações de acomodação, no caso assim, aquela instalação que o governo designa, tá? E as prefeituras designam para as pessoas que têm infecção. Instalações de acomodação como um contato próximo, como uma pessoa infectada com a cepa Omicron. Então a prefeitura diz que não é uma infecção adquirida na comunidade. De acordo com a prefeitura de Guma, a infecção com a cepa Omicron foi confirmada em um homem na casa dos 50 anos, que vive na prefeitura. Quando o homem voltou do Quênia para o aeroporto de Narita, no dia 15 desse mês, o teste do aeroporto deu negativo e ele não apresentou sintomas, então ele voltou para casa sem usar o transporte público, até porque eu já gravei matérias falando sobre isso, tá? Que não pode usar o transporte público assim que volta, porque tem que fazer a quarentena de 14 dias. Se não é feito no aeroporto, é feito em casa, mas de qualquer maneira. Depois disso foi descoberto que uma pessoa infectada com a cepa Omicron estava no mesmo avião e ele estava no alojamento da prefeitura com um contato próximo, mas no dia 20 a infecção pela cepa Omicron foi confirmada. Então vocês estão vendo que é aquilo que eu sempre bati nos outros vídeos, né? Por isso que eu peço para as pessoas, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, né? Deixa seu like, eu amo seu like é muito bacana. E clica no sininho para receber as notificações. Por quê? Isso é uma das coisas que eu sempre bato nos vídeos. Porque não é porque pegou o coronavírus que fazendo o teste ele vai aparecer logo de cara. Ele leva um certo tempo para aparecer. E as cepas variantes estão levando até 21 dias. Então, para poder aparecer nos testes. Então já dá para você sacar que dependendo da sorte, tá? Eu falo sorte por quê? Porque no exame pode aparecer no 16º, 17º, 18º dia. Mas aqui no Japão está aparecendo entre o primeiro dia, né, e mais ou menos assim, uma média, tá? No 8º, 9º dia. Isso é uma média. Dependendo da pessoa, no 5º dia, 6º dia, então isso é uma média. Até porque também não dá para saber quanto tempo essa pessoa foi infectada. Se levar em conta dentro do avião, né, de 1 a 9 dias. Se levar em conta que a pessoa pode ter sido infectada antes, aí não dá para saber, tá? Estimativamente falando. Mas já dá para você sacar que dependendo os 14 dias dentro das acomodações do governo, pode ser pouco. E isso aí pode falhar essa rede de proteção e entrar no Japão, como tem acontecido em alguns casos. Então, só Deus sabe o que vai dar daqui para frente. Tá? Atualmente, ele tem febre na casa dos 37 graus, mas está levemente doente e está internado em uma instituição médica na prefeitura. Isso significa que se passaram mais de 2 semanas desde que ele tomou a vacina. Então você vê que ele é uma pessoa vacinada, tomou as 2 doses e tem mais de 2 semanas, que é uma das regras do Japão também. Tá? Tem para poder vir, entre aspas, tá? Tem que ser vacinado, né, no caso, com as 2 doses tem que ter mais de 2 semanas para poder ser aceito o passaporte de vacina e etc. Esta é a primeira vez que a infecção pela cepa Omicron é confirmada na prefeitura. Além disso, 5 pessoas, incluindo um membro da família do sexo masculino, estão no alojamento como contatos próximos, mas não apresentam sintomas. É aquilo, você vê que eles colocam no alojamento, questão de segurança, para poder dar aqueles 14 dias.
para ver se vai aparecer ou não. Então você vê que igual no caso dele, ele voltou no dia 15, dia 20 deu sintomas. Então o que é? 5 dias. Então já deu para você sacar que existe uma média. Por isso que eu falei que existe uma média de 5 dias, mas geralmente está pegando do dia 1º ao dia 9, de acordo com os relatos que têm aparecido. Tá? Então, vida que se segue. De acordo com a Prefeitura de Guma, desde as 16 horas do dia 20, 21 pessoas, incluídas o contato próximo com as pessoas infectadas com a cepa Omicron, foram colocadas nas instalações de hospedagem da Prefeitura. Masafumi Utashiro, diretor adjunto do Departamento de Saúde e Bem-Estar da Prefeitura de Guma, disse: não é uma infecção adquirida na comunidade, porque tem um histórico de permanência no exterior, né? E foi tomadas medidas, como entrar, ser colocada na instituição, na instalação de acomodação após retornar ao Japão. Então, vida que se segue. Mas é aquela velha história: se a pessoa seguiu os protocolos, tá, direitinho da quarentena, realmente ela não teve contato. Mas se ela não seguiu, igual por exemplo, pegou o carro, foi embora para Guma, só que não foi direto para casa, passou no supermercado, passou em algum outro lugar, então existe o risco, tá certo? Então muita coisa aí tem que ser esclarecida, mas de qualquer maneira você vê que o Omicron está adentrando o Japão, já está no 3º estado, né, aparecendo, e vida que se segue, tá? Infelizmente você vê que a rede de proteção do Japão não é perfeita, mas está pegando uma boa parte, porque se não tivesse com essa rede de proteção, a coisa seria muito pior para aqui para dentro do Japão. Tá? Se você levar em conta que já tem 82 infectados confirmados aqui no Japão, fora aqueles dos fuzileiros navais lá em Okinawa também, que já tem uma cacetada de gente infectada com coronavírus, só que eles não falam, entre aspas, cepa, eles só falam um ou outro, tá? Em relação ao Omicron lá em Okinawa, da base americana, mas eles não falam a quantidade de pessoas infectadas por Omicron, eles só falam o número de pessoas infectadas, tanto que o porta-voz do governo, tá, o Matsuno, ele veio a público falar que pro lado de Okinawa já tem 180, isso até ontem, tá? Tinha 180 juntando a base dos fuzileiros, mais pessoas relacionadas ali, pessoas relacionadas, que ele quer dizer o quê? Japoneses que trabalham na base ali, né? Então foi infectado uma pancada de gente. Então já dá para você sacar que o governo japonês, ele dividiu as estatísticas. No caso da base americana é uma estatística, no caso aqui do Japão é outra. Só do Japão então é 82 pessoas, tá? Tirando Okinawa. Então já dá para você sacar que dependendo, o Omicron está entrando e está ganhando força. E nisso só Deus sabe o que vai dar futuramente. Por que eu falo isso? Porque a reabertura das fronteiras depende disso. O governo Kishida já falou, tá? Então o próprio Kishida já falou sobre isso. Então só Deus sabe. Tanto que eu tenho a matéria falando aqui, né, do Kishida falando isso, tá? Então só Deus sabe, vida que se segue. Mas é isso aí, família, procura se cuidar, tá? Porque por mais que seja uma cepa levezinha, o Boris Johnson anunciou mais mortes, tá, por Omicron lá no Reino Unido. Eu não quis trazer esse tipo de matéria para cá porque é para evitar bafafá, mas o Boris Johnson já anunciou, tá, mais mortes por Omicron, porque eu já havia anunciado uma morte, tá? Aí ficou um certo tempo sem falar nada, né? Aí agora o Boris Johnson veio a público de novo anunciando mais mortes. Não vou dar o número de mortes, tá? Mas ele anunciou mais mortes por Omicron no Reino Unido. Então tem que se tomar cuidado, tá certo? Por mais que pareça que ele é mais leve, mas em compensação você vê que ainda está fazendo fatalidades.
é uma situação meio complicada, porque aonde surgiu o Omicron, não se relatou mortes, mas no Reino Unido está se relatando. Então você vê que existe uma pequena diferença, né, na parte da saúde das pessoas de um local para o outro. Você vê que pode ter locais que as pessoas ali não ficaram gravemente doentes, mas em outros ficaram. Dá para julgar? Não dá para julgar. Tá? Eu, pelo menos, não gosto de julgar esse tipo de coisa. Mas aí pessoas são pessoas, né? Não dá para controlar. Por isso que eu sempre peço para as pessoas, não julguem. Né? Não julguem, porque da mesma forma que você julga, você um dia será julgado. E as pessoas não gostam de ser julgadas pelo que elas falam. Tá? E nessa brincadeira toda é aquela... Como é que se diz? Como é que eu vou explicar para vocês? Existe aquela coisa assim do amor ao próximo. Tá? Se você ama o próximo, como é que se diz? É cristão, quer seguir os mandamentos, você tem que, como é que se fala assim? Colocar isso à prova. Né? E agora é um dos momentos. Igual, por exemplo, tem aquelas duas máximas de Cristo. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Se você vive julgando o próximo pelo que ele faz, você está amando o seu próximo? Não. Mas é aquela velha história. É japonês, mas se eu ficar fazendo esse tipo de coisa assim, se eu não julgar o próximo, eu vou ser bobo. Não é questão de bobo. Você tem sua opinião, só que você não precisa forçar a sua opinião goela abaixo das outras pessoas. É fato. Tá? Da mesma forma que ninguém gosta de ser julgado, ninguém gosta de ser acusado de alguma coisa, não acuse as pessoas também. Até porque nós não sabemos todos os fatos. Tá? Nós não sabemos todas as circunstâncias e situações, então não dá para julgar. Da mesma forma que eu trago as matérias aqui, mas procuro evitar julgamentos. Eu passo os relatos. Aí o que as pessoas vão fazer é com ela. Tá certo? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo e até mais.